Sejam todos bem-vindos a mais um podcast ortodoxo. E no podcast de hoje, nós trataremos o seguinte tema: qual a posição da Igreja Ortodoxa em relação a aliens, ufologia, extraterrestres, abduções e qualquer outro assunto relacionados a este tema? Então, o tema de hoje foi sugerido na nossa última enquete, junto com outros dois temas, aos quais serão os próximos que eu irei abordar aqui no canal. Então, na nossa enquete, eu coloquei lá os 3 próximos temas que eu irei abordar em vídeo aqui no YouTube e coloquei numa enquete para saber qual tema, nosso público queria ver primeiro. E o tema selecionado como primeiro foi o tema de hoje, né? Os outros 2 temas também serão abordados, tá certo? Aos que votaram nos outros 2. Mas, como este foi o vencedor, então ele será abordado primeiro. Então, gostaria, antes de iniciar as tratativas sobre este tema de hoje, convidar a todos aqueles que ainda não são inscritos a se inscreverem no nosso canal e ativarem o sino de notificações para estarem a par de todos os nossos vídeos, e aos nossos catecúmenos e cristãos ortodoxos que participam do nosso canal, especialmente os buscadores também da fé ortodoxa, que nos ajudem divulgando o conteúdo para que chegue a mais pessoas, buscadoras da ortodoxia. E fiquem sempre por dentro da nossa aba da comunidade aqui do canal, onde serão colocados sempre textos, além de enquetes e que ajudarão as pessoas a darem sugestões, a tirarem dúvidas e a participarem, da construção aqui do nosso conteúdo, no esclarecimento de dúvidas, tá bom? Então, vamos ao tema. Antes de iniciar, a nossa explanação no que diz respeito a este tema, gostaria de dizer que, de forma mais aprofundada, deixarei um artigo no primeiro comentário deste vídeo. Vou fixar, um trecho de um artigo e o link deste artigo sobre este tema em um site ortodoxo muito bom, onde vocês poderão ler uma prévia no comentário e poderão acessar através do link e ler, o texto na íntegra, tá certo? O site é um site ortodoxo em inglês, mas dá para ler numa boa, através da tradução automática do Google, que existe tanto no computador como no celular, ou você pode usar um aplicativo de tradução, como tem um Google Tradutor, então dá para ler numa boa, tá certo? Então, você que espero queira se aprofundar melhor neste assunto, em relação à posição da igreja no que diz respeito a esse tema, não fique só no vídeo, mas vá, ler, este artigo que eu deixarei fixado no primeiro comentário deste vídeo. Então, qual a posição da Igreja Ortodoxa em relação à ufologia, extraterrestres, abduções e aliens em geral? Então, esse tema de hoje não caiu do céu, Eu venho tratá-lo porque uma pessoa que eu conheço, protestante, e que é uma pessoa de muita instrução, diga-se de passagem, que vem de uma família protestante e cresceu dentro de uma mentalidade protestante, que é estudado dentro do protestantismo em geral, recentemente, abraçou, doutrinas ufológicas. Algo que é, para um cristão, qualquer pessoa que se denomine cristã, algo que é antagônico, que é crer no Evangelho e, ao mesmo tempo, crer, em ufologia.
E a partir disso, eu acabei me dando conta que existem, dentro de muitas denominações protestantes, inclusive até mesmo dentro de alguns meios na Igreja Romana, não vi isso dentro da ortodoxia ainda, né, pessoas que abraçam ufologia e que inclusive pegam partes da Sagrada Escritura ou da tradição dos padres para justificar, né, sua crença em temas ufológicos, né? Algo que é completamente antagônico com o cristianismo. Então achei necessário abordar este tema aqui. Como falei no último vídeo que publiquei aqui no canal, existe um tema que é desconhecido de protestantes e católicos romanos e que é comum para os cristãos ortodoxos, que é o tema do preleste, do engano espiritual. E verdadeiramente, como nos foi ensinado pelo venerável Padre Serafim Rose, nós vivemos na era do engano espiritual, do preleste. Para os que não estão familiarizados com este tema, é necessário dizer que, como ensinam os santos padres da Igreja, nem toda experiência espiritual é boa. Nem tudo aquilo que é espiritual é bom e vem de Deus. Não. Na maioria das vezes, o diabo, né, Satanás e seus cupinchas, né, os seus demônios, criam e proporcionam às pessoas muitas experiências espirituais que muitas vezes não são apenas aquelas experiências de más, né, no sentido maligno, mas experiências que aparentam ser boas e que parecem vir de Deus, né? E são essas as piores experiências pelas quais o demônio, né, acaba conseguindo seduzir e exercer sua influência sobre os homens, de seduzi-los e de afastá-los de Deus. Então, algo que precisamos estabelecer aqui: nem toda experiência espiritual é boa e é legítima e é de Deus. Muitas experiências espirituais que parecem ser boas e parecem ser de Deus são, na verdade, experiências demoníacas. Tá certo? Então, o pai da ufologia, o pai desta doutrina ufológica de aliens, demônios, de extraterrestres, é o próprio Satanás, que, diante de muitas de suas faces e caprichos, busca de várias formas seduzir os homens e afastá-los de Deus. Existem até mesmo denominações protestantes que hoje já consideram Cristo como um alienígena e não mais como o Deus homem, o Verbo encarnado. Vejam como isto é perigoso. Quando, dentro da doutrina e da mentalidade de tais denominações que se dizem cristãs, Cristo deixa de ser o Deus verdadeiro que se encarnou para a salvação do homem e passa a ser um alien, um ser intergaláctico, né? Então, totalmente deturpada a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que deixa de ser o Deus homem salvador, o verdadeiro Deus,
e passa a ser um alien, um ser intergaláctico, né? Um alienígena. Então, já existem hoje, né, denominações cristãs que são mais raras, mas já existem, que acreditam em que pregam esse tipo de coisa. É importante dizer, este tema da ufologia, de aparições de naves, de aliens, de abduções, né, as pessoas que relatam esses acontecimentos que ocorreram e que se envolvem com esse mundo, esses relatos não são mentirosos, tá certo? Esses relatos de abduções demoníacas e de avistamentos, isto não é mentiroso. Porém, não se trata de habitantes de outros planetas, não se trata de extraterrestres, não se tratam de seres com tecnologia muito avançada, não. Se trata do velho inimigo da humanidade, sempre com novas táticas para enganar e seduzir aos homens. Vejamos o seguinte: dentro da vida dos Santos Padres existem inúmeros relatos da perseguição e do aparecimento do demônio para perturbar, confundir e enganar os santos de Deus. O diabo, o inimigo da humanidade, muitas vezes a muitos santos apareceu de variadas formas a fim de enganar aos homens. Dou aqui alguns relatos breves, como por exemplo, o grande santo Sérgio de Radoneste, que, indo à igreja com o objetivo de tornar-se um monge, né, avistou à sua frente um grande número de demônios que, com uma cachorrada, com berros e gritos, né, tentavam amedrontá-lo a fim de impedi-lo de seguir o seu caminho rumo, né, à igreja, rumo ao monasticismo. São Sérgio simplesmente os ignorou, foi ser monge. Existem outros eventos na vida de alguns santos, como Santo Antônio Grande, Santo Antônio do Deserto, conhecido aqui no nosso Nordeste como Santo Antão, onde muitas vezes os demônios apareceram a Santo Antão. Algumas vezes tentando enganá-lo, outras vezes tentando amedrontá-lo, né? Tentando enganá-lo, eles apareceram a Santo Antônio como anjos de luz, como Virgem Maria, como o próprio Senhor Jesus Cristo. E para amedrontá-lo, né, eles apareciam para ele em forma de serpente, em forma de ursos, de bestas selvagens, né, para tentá-lo em forma de mulheres, de prostitutas, para chamá-lo ao pecado. Né. Também São Teodísio das Cavernas de Kiev, que dentro de sua caverna, né, quando ia rezar, os demônios de várias e várias formas apareciam para ele para impedi-lo de rezar, para tirar sua concentração, para afastá-lo do monasticismo, para fazê-lo correr, né, do monasticismo. E muitas vezes os demônios apareciam de várias e várias formas, de bestas horrendas, indescritíveis, para tentar amedrontar aquele santo e para fazê-lo fugir. Então, existe uma gama de vários relatos, inúmeros relatos na vida dos santos de aparições demoníacas em várias formas, tanto em formas de luz para enganar os homens,
como em formas assombrosas para, né, amedrontá-los, como em formas de tentação também para tentá-los. Então, os demônios aparecem ao longo da história da Igreja em várias formas aos santos, com a finalidade de afastá-los de Deus. Então, devemos entender que o diabo, como diz o Senhor, é o pai do pseudo, como está traduzido nas maioria das traduções das Sagradas Escrituras aqui em português, é o pai da mentira, mas é melhor traduzido como pai do pseudo, porque pseudo, diferente da mentira, que é uma mentira escrachada, o pseudo é uma mentira que parece verdade. É algo ilusório. Na verdade, a melhor tradução é que o diabo é o pai da ilusão. E uma das maiores ilusões que Satanás criou para fisgar os homens é a ufologia. É simplesmente esse ensinamento de que existem, né, seres e povos intergalácticos superiores e em tecnologia, em entendimento e sei lá o que mais. Todos esses fenômenos ufológicos que muitas vezes sim acontecem, e que muitas vezes até podem ser captados por câmeras, né, filmados, são na verdade ação demoníaca. Pois os ortodoxos sabem algo que, ao que parece, o resto da humanidade esqueceu. Satanás pode aparecer da forma que ele quiser. Se ele quiser aparecer como nave espacial, de ultra tecnologia, com características tecnológicas, se ele quiser aparecer como um alien, né, feio, reptiliano, assombroso, se ele quiser aparecer como um alien superior, né, uma mente superior de luz que iluminará toda a humanidade, se ele quiser aparecer desta forma, ele aparece. Ele tem esta característica de aparecer da forma que lhe convém para enganar os homens, seja em uma forma de luz, seja em uma forma assombrosa, seja como um anjo de luz, como Cristo, seja como um alien superior em tecnologia, conhecimento, bondade, seja como um alien assombroso, reptiliano, ou como uma besta selvagem, como um urso, um animal selvagem, feroz, Satanás consegue aparecer da forma que ele quiser. Se ele quiser fazer um espetáculo como besta selvagem ou como alien super tecnológico, ele faz o jeito que ele quiser. Sendo que, para fisgar as pessoas de hoje em dia, tão científicas, tão tecnológicas, né? Esta roupagem de alien, para ele é muito boa e é muito confortável, porque ele consegue fisgar, inclusive, aqueles que se dizem ateus, que não creem, né, na existência de um Deus, mas para eles, né, dentro de uma mentalidade pseudocientífica, né, eles acreditam em extraterrestres. Então, para Satanás é muito cômodo, né, aparecer como um alien, né, para ganhar poder sobre essas pessoas que não acreditam em Deus, nem acreditam no diabo, mas acreditam em aliens. Então, ele aparece essas pessoas como aliens, né, como um ser superior, intergaláctico, super tecnológico, que tem muito a ensinar à humanidade. Então, a ufologia é um dos mais graves enganos espirituais para a nossa época. Existem, né, cada vez mais doutrinas ufológicas, cada vez mais bem elaboradas,
que se mesclam, inclusive, seja com as Sagradas Escrituras, com fatos verdadeiros, para, misturando verdade com mentira, criar uma ilusão cada vez mais difícil de ser desmascarada e cada vez mais fácil de ser aceita, por muitas pessoas. Já vi, por exemplo, protestantes ou ufólogos, que acreditam, que quando, por exemplo, Cristo diz, que quando ali Cristo diz naquele momento no Evangelho, e vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, então eles pegam e dizem, tá vendo, Cristo é um ser intergaláctico, ele falou, naquele momento do Evangelho, que nós veríamos o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, que todo olho veria, Então isto é uma prova que ele virá numa espaçonave, e que ele é um ser intergaláctico de sabedoria, ultra sabedoria, muito avançada, muito à frente do nosso tempo, com uma ciência muito avançada, que conseguia curar as pessoas, não tem nada a ver de religião, de Deus, não, ele era só realmente um ser intergaláctico, com uma sabedoria, com uma tecnologia tão avançada que conseguia curar paralíticos, e ensinar grandes coisas diferentes para a sua época, e etc. E quando ele ascendeu aos céus era na verdade uma abdução, ele voltando para a nave. Esse tipo de coisa, esse tipo de doutrina, por mais que pareça uma bobagem e uma idiotice para algumas pessoas que estão me ouvindo agora, para outras pessoas isto é uma realidade tão verdadeira que vão me xingar e muitas vezes estão dispostos a matar e morrer, porque alguém discorda deste tipo de pensamento, deste tipo de doutrina, de um Cristo que deixa de ser o Deus homem verdadeiro e passa a ser um alien superior intergaláctico, Então eles pegam, por exemplo, existe aquela crença agora dos Anunnaki, que está muito famosa, que mistura reptiliano com Anunnaki, com sei lá o quê, onde eles pegam e mostram, olha, todas as religiões antigas são iguais, Você pega ali os mesmos deuses com nomes diferentes, Você pega ali histórias que são comuns a todas as religiões, características que são comuns a todas as religiões e que simplesmente mudam de nome, Então, nós vemos que realmente são aliens, que todas as religiões são a mesma, que foram interpretadas de maneira diferente por cada cultura, onde na verdade são sempre os mesmos demônios que se revelam da mesma forma a diferentes tipos de religiões, a diferentes tipos de povos. Então, por exemplo, esta dos Anunnakis que eu vi recentemente, onde os seus membros dizem, olhe, esses demônios do cristianismo são, na verdade, os Anunnakis maus, esses aliens maus, que tem outro planeta, que vai passar pela Terra e eles querem ir embora, só que eles não conseguem ir embora. É uma doutrina que, primeiro, eu não vou aqui explorar muito. Primeiro, porque eu não tenho interesse. Segundo, porque não é o objetivo do vídeo. Mas a síntese de tudo que eu quero dizer aqui é o seguinte: todas essas doutrinas, ufológicas são doutrinas demoníacas, não de seres intergalácticos, mas de espíritos caídos, de demônios. E esses fenômenos ufólogos, que é relatado muitas vezes em muitos locais ao redor do mundo, por muitas pessoas, até muitas vezes por pessoas simples, sinceras, são fenômenos reais sim. Porém não se tratam de aliens, se tratam de demônios. Se tratam de demônios, pois, como nós vemos ao longo da vida dos santos padres, os demônios aparecem de variadas formas
E para o demônio é muito cômodo, né, aparecer de uma forma científica, né, onde ele pode ser aceito até mesmo por aqueles que não creem nele. Então, meus queridos, a posição ortodoxa em relação à ufologia e a este fenômeno é que isto é mais uma artimanha demoníaca. Isto é mais uma artimanha do engano espiritual produzido pelo próprio demônio, para afastar as pessoas do verdadeiro evangelho, da verdadeira fé, e para seduzi-las, para abandonarem a fé verdadeira, né? É sempre comum, né, nesses círculos de pessoas sempre dizerem: ah, as religiões, esses dogmas querem que você, né, na verdade, não enxergue a verdade, né? Esses dogmas são, na verdade, criados pelos alienígenas do mal para que vocês não conheçam a verdade, que os alienígenas do bem que estão junto com a gente querem que vocês saibam. Então, é esse tipo de coisa, é esse tipo de alienação. Então, nós somos convidados por essa seita, por esse tipo de seita, a negar a fé que foi ensinada por Jesus Cristo, entregue aos santos apóstolos, guardada pelos santos apóstolos e pelos santos padres, para aceitar isso aí. Digam-me se não é trabalho do demônio. Então, concluindo nossa explanação de hoje, deixo bem claro a posição ortodoxa, a posição da Igreja em relação a este tema é que é um engano espiritual, é um engano demoníaco produzido pelo demônio. Tá certo? Esta é a posição da Igreja Ortodoxa. Se você tem outra posição, você pode tê-la conforme você quiser, dentro da sua realidade, mas sem querer impor à Igreja o seu entendimento, tá certo? Assim como eu não vou sair do meu local, do meu lugar, para tentar impor às pessoas a fé a qual eu creio, também, né, os ufólogos de plantão não me venham querer impor a mim que eu acredite no que eles acreditam, tá certo? Minha fé para eles pode ser baboseira, assim como a ufologia deles para mim é baboseira e é engano demoníaco, certo? Então, se você veio até o vídeo com o interesse de saber a posição da ortodoxa, a posição ortodoxa é essa, é um engano demoníaco. Se você veio atrás de querer ver uma justificativa ou querer ver qualquer tipo de conformação com aquilo que você acredita de ufologia, você perdeu seu tempo, porque a Igreja Ortodoxa não está alinhada com esta nova era, com este engano espiritual coletivo chamado ufologia, que é uma coisa que cada vez mais atrai gente, que é uma coisa que cada vez mais atrai pessoas. O segundo ponto da nossa conclusão é que sim, fenômenos ufológicos de abduções, aparições, avistamentos, tirando uma parte que é sim farsa, outra grande parte é sim manifestação demoníaca, tá certo? É trabalho demoníaco. É aparição não de seres intergalácticos, mas do próprio Satanás, que assume tais características para, né, seduzir e enganar os homens. Tá certo? Digo mais, para realmente concluir aqui, se realmente um dia, né, Satanás achar cômodo vir, né, em forma de espaçonave, como Cristo sobre as nuvens do céu, dizendo: eu sou Cristo, né, e sair por aí curando e discursando, e as pessoas dirão: olhe, ali é o Cristo, como diz o Senhor.
não escutem essas pessoas. Pois a vinda de Cristo não é uma vinda intergaláctica. Cristo não é um ser intergaláctico. Cristo é Deus verdadeiro, o verdadeiro Deus, o caminho, a verdade e a vida. A segunda vinda de Cristo não é um evento intergaláctico alienígena. A segunda vinda de Cristo, a sua segunda e gloriosa vinda, é o fim da história humana como nós conhecemos e o início da eternidade junto ao Senhor, onde todos serão ressurretos com corpos e almas incorruptíveis. Aqueles que viveram em arrependimento unidos à eternidade com Cristo e aqueles que viveram no engano em uma eternidade de tormento, atormentados pelos seus próprios pecados, pelas próprias feridas com as quais se cobriram quando negaram o amor, a vida e o caminho verdadeiro e escolheram as paixões, os demônios e seus caprichos. Então, convido vocês novamente a se inscreverem no canal, os que não são inscritos ainda, a acompanhar nossos vídeos, a compartilhar nosso conteúdo, a sempre estarem colocando suas dúvidas para que possamos ajudar. E convido por fim a todos que possam estar lendo o artigo que já mencionei, o nosso primeiro comentário fixado aqui no vídeo. Então, estejamos todos unidos e reunidos e guardados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.